Oi, tudo bem? Eu sou Ralph de Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Um dos vídeos recentes que eu fiz que mais teve público, mais teve comentários, foi o 25 fatos sobre mim. Eu não imaginava que tanta gente quisesse saber sobre minha vida particular, minha vida pessoal. Não sabia que interessava tanta gente. Então, para comemorar os 1.500 seguidores aqui no canal, eu vou fazer a segunda parte disso, porque a tag original são 50 fatos sobre mim, eu fiz só 25 porque eu achei que foi muito longo. Ou seja, agora eu vou fazer outros 25 fatos sobre mim para fechar os 50. O primeiro deles é que eu sou um pianista frustrado, realmente, para valer mesmo. Eu comecei a estudar piano tarde, já tinha uns 15 anos, quase 16. E a princípio eu fiquei deslumbrado, eu achava que eu podia ser um grande pianista. Inclusive me comparava um pouco com o Schumann, que é um compositor alemão. Ele começou a estudar piano com 18 anos e ele se esforçou tanto para se tornar um grande pianista, e ele tinha um talento fenomenal, e ele se esforçou tanto que ele acabou lesionando a mão. Então ele acabou não podendo se tornar um pianista, ele se tornou um compositor. E eu achava que eu podia ser uma espécie de um Robert Schumann, né, que eu pudesse estudar para valer e tivesse um grande talento, e no fundo eu não tinha tanto talento assim. Eu ainda toco um pouco, mas assim, eu toco uma sonata ou outra de Beethoven ou de Mozart, não é grande coisa, não é com uma perfeição técnica, eu toco porque gosto. E eu me frustrei muito porque eu fui fazer a prova da Belas Artes lá em Curitiba e não passei. Eu achava que era muito melhor do que realmente era. E depois eu fui estudar com uma pianista russa que era muito boa, uma pianista realmente excepcional. Daí ela perguntou qual que eram as minhas intenções com isso, né? O que eu pretendia. Eu disse que eu queria tocar Liszt e Rachmaninoff. E ela me disse, não, você nunca vai tocar isso. Na época eu fiquei bastante chateado e eu falei, não, vou provar que eu posso, mas realmente ela estava certa, cheguei ao meu limite, eu não consegui passar disso, então eu sou um pianista frustrado. Mas hoje eu não sei se eu realmente teria vocação para ser pianista, teria dedicação suficiente para poder viver dessa carreira. Então acho que eu estou melhor hoje. Inclusive, falando de pianistas, o segundo fato foi que eu e minha esposa, a gente entrou de gaiato no camarim de João Carlos Martins, no Carnegie Hall. O João Carlos Martins é um pianista, ele é um dos maiores intérpretes de Bach, e ele sofreu um monte de revés na vida dele. Primeiro ele foi assaltado e deram uma cacetada nele, ele perdeu o movimento de um dos braços. Depois ele se machucou jogando futebol no Central Park e lesionou o braço também. E gradualmente ele foi perdendo o movimento das mãos. Depois ele começou a tocar toda a obra de Bach com a mão esquerda apenas. Por causa do excesso de esforço, ele lesionou a mão esquerda também, então ele perdeu o movimento das duas mãos. E esse concerto que a gente foi no Carnegie Hall foi quando ele estreou como maestro. E a gente foi lá para assistir esse concerto, né? E depois no final a gente viu que estava lá o Marcos Frota na plateia. E daí minha esposa falou assim: olha, cola no Marcos Frota porque ele vai entrar no camarim do João Carlos Martins. A gente ficou meio que paradinho do lado do Marcos Frota, e quando veio lá o segurança para chamar o pessoal para ir no camarim, a gente foi colado no Marcos Frota ali, entrou no camarim. E o João Carlos Martins reconheceu lá o Marcos Frota: oi Marquinhos, ô fulano, ô fulano. E quando ele viu a gente, que nunca viu na vida, né, não conhecia a gente, ele: nossa, vocês vieram, que bom, não sei o quê. E tinha alguém filmando lá, daí foi engraçado, foi uma cena bem engraçada, assim. O terceiro fato é que eu leio vários livros ao mesmo tempo. Geralmente eu leio 2, 3 livros simultaneamente, quer dizer, não ao mesmo tempo, não tô com os 3 livros abertos, mas eu revezo, né, vou intercalando 3 livros ao mesmo tempo, ou mais às vezes. Atualmente estou lendo um livro sobre escrita, que é o The Writing Workshop, do Stephen Koch. Eu estou lendo As Veias Abertas da América Latina, relendo, né, esse livro, do Eduardo Galeano. Eu devo estar lendo mais coisas, estou lendo quadrinhos também. Estou lendo um quadrinho que é Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, que é do David Hines, eu acho. David Clowes. Bem, não lembro qual é o autor desse quadrinho. Eu sempre estou lendo muita coisa junto. E também escrevo muitas coisas juntos. Eu sempre trabalho em mais de um projeto por vez. É muito difícil me concentrar num único projeto. Eu também vou intercalando, eu escrevo um pouquinho um livro, depois quando eu me canso eu vou escrever um pouco de outro livro, às vezes escrevo alguns artigos, escrevo contos, então sempre vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É muito difícil me concentrar num único projeto. Eu costumava dizer que eu nunca me casaria com uma comissária de bordo. O fato foi que eu me casei, né? Eu não tenho nada contra a profissão, acho uma profissão muito bonita, acho uma profissão muito legal, mas a minha irmã era comissária de bordo, ela passava muitos dias fora de casa e eu achava assim, pô, eu quero uma esposa que fique comigo, que seja minha companheira, não quero alguém que esteja sempre viajando e que eu nunca veja, né? E depois conheci minha esposa, que foi coincidência, eu não estava procurando comissário de bordo. Conheci minha esposa e ela estava se formando no curso de comissário, estava fazendo seleção para entrar nas empresas e realmente foi uma coisa boa no final dos contos, não era ruim não, porque ela ficava muitos dias fora de casa, mas ela também ficava muitos dias em casa, então acabava compensando, e eu podia viajar com ela de vez em quando, então foi legal, não foi ruim não.
Eu jogo xadrez todos os dias. Mesmo quando estou viajando. Eu jogo online, eu tenho um site que eu faço parte, que eu jogo bastante. É por turno, não é partida inteira, você vai jogando um movimento, depois espera o cara fazer o movimento dele. Às vezes leva horas, leva dias. Então são partidas longuíssimas, às vezes a partida leva meses para acabar. E eu jogo várias partidas ao mesmo tempo, jogo às vezes 12 partidas ao mesmo tempo. Esse site chama GameNot. Se você quiser me procurar lá para jogar também, se você jogar xadrez e quiser me procurar, pode ficar à vontade. Meu nick lá é Henry Bugalho, então é só me procurar que eu tô por lá. Além disso, embora eu não goste de esportes coletivos, que eu já disse que eu odeio futebol, talvez o único esporte coletivo que eu goste realmente seja basquete, mas eu não sou muito fã de esportes coletivos, mas eu costumava praticar artes marciais, comecei cedo, sem muita regularidade, mas eu sempre pratiquei artes marciais, eu fiz já judô, fiz karatê, fiz aikido, fiz kung fu wushu, e eu gostaria de voltar a fazer. Eu acho muito legal, eu acho que tanto pela filosofia que tem por trás, quanto pela forma física e pela autodefesa também, mas eu gostaria de voltar a fazer ou Jeet Kune Do, que é a arte marcial do Bruce Lee, né, que ele criou a partir do Kung Fu, ou fazer Kali, que é uma arte marcial filipina, que tem faca, tem essas coisas, tem bastões, ou alguma arte marcial medieval, alguma esgrima antiga, ou sei lá, alguma com espada, essas coisas. Eu gostaria de fazer isso, ainda vou procurar. Eu não gosto de dirigir. Eu fui tirar carteira tarde na vida, eu tinha uns 30 anos quando tirei minha carteira, tirei carteira na Argentina. E eu fiz autoescola em vários países diferentes, fiz autoescola no Brasil, fiz autoescola na Argentina 2 vezes, fiz autoescola na Itália, fiz autoescola na Inglaterra. E eu dirijo bem, eu acho, mas eu não gosto de dirigir. Eu não gosto de dirigir na cidade, sei lá, eu não curto. Eu prefiro ir a pé, ou às vezes até por transporte público, mas eu não sou muito fã de dirigir, não. Mesmo assim, já rodei alguns milhares de quilômetros aqui na Europa, viajando, já fiz da Itália para a Espanha, da Espanha para Portugal, depois de Portugal para a Espanha, da Espanha para a Inglaterra. A gente roda bastante por aqui pela Europa com o carro. Quando eu era adolescente, eu acreditava muito em esoterismo, eu era um grande adepto do esoterismo. Fiz parte da Ordem Rosa Cruz. Eu jogava tarô, eu fazia mapa astral, eu jogava I Ching, eu pesquisava muito sobre isso, era um assunto que me interessava bastante. Tinha muitos livros de esoterismo em casa, Helena Blavatsky, Aleister Crowley, tinha um monte de coisa de magia, eu acreditava muito nisso, mas hoje não acredito em nada. Hoje eu acho que não acho que faz sentido isso. E talvez tenha alguma coisa a ver com o consciente coletivo, como disse o Jung, mas também não sei. Hoje eu sou cético. Eu costumava ter hábitos noturnos. Durante uma boa parte da minha vida, desde a adolescência, eu era tipo que só ia dormir quando estava amanhecendo, quando o sol estava raiando. Isso foi muito tempo mesmo, até recentemente, até nascer meu filho. Teve uma época em que eu e minha esposa, a gente virava do avesso mesmo, a gente ficava assim, a gente acordava 8 horas da noite, ficava a noite inteira acordado, ia jantar na padaria às 5 horas da manhã e ia dormir lá por volta do meio-dia ou 1 da tarde. Então teve uma época que a gente realmente virou mesmo do avesso. Quando meu filho nasceu, ele tem hábitos matutinos, então ele acorda 8 horas da manhã, 9 horas da manhã e daí não tem opção, daí eu acordo com ele. Mas eu acho que eu sou mais produtivo de manhã, então eu descobri isso, acho que de manhã eu trabalho melhor, eu produzo melhor. Quando era esse horário virado, eu era muito improdutivo, as coisas não rendiam. Eu já estudei fotografia, tive 2 fotos minhas publicadas no site do National Geographic. Quando a gente morava em Nova York, minha esposa queria estudar fotografia, eu não estava muito animado, realmente não era uma coisa que eu estava afim de fazer, mas ela me convenceu, a gente foi fazer o curso e eu fiquei deslumbrado, eu adorei aprender a fotografar, eu acho que eu aprendi bem rápido e eu fiquei, viciado realmente, andava com a câmera o dia inteiro, tirando foto de tudo. No período que eu morei em Nova York, acho que tirei pelo menos umas 60 mil fotos lá da cidade. E continuei fotografando depois, principalmente por causa do trabalho com guia de viagem, que eu tirava fotos das viagens e tinha que publicar no blog, publicar nos guias de viagem. E consegui publicar 2 fotos minhas na National Geographic, uma foto de Machu Picchu e uma foto de Taiwan. Então foi bem legal. E falando em Taiwan, eu jantei com o presidente de Taiwan. Essa foi uma história muito estranha, porque quando Taiwan comemorou 100 anos de independência da China, eles convidaram jovens do mundo inteiro para visitar o país e escrever sobre o país, tirar fotos. Era uma campanha para atrair turistas para o país, né? Então, como eu era escritor de viagem, eles me convidaram para ir para lá também. E nesse período eu conheci o vice-presidente, conheci o presidente, conheci o diretor da principal emissora de TV do país, que era tipo Roberto Marinho, assim. E eu fiquei na casa de locais, viajei por todo o país, foi muito legal a experiência. E no final, no último dia, teve um jantar com o presidente, foi uma coisa super chique, com um show, sabe? Então foi uma coisa legal, foi uma experiência tudo pago também, eu não tinha o que reclamar. Eu e minha esposa, a gente foi convidado para o programa do Jô, para falar sobre o nosso guia de viagem, sobre nossas viagens.
mas o que aconteceu foi que a gente não teve como ir porque a gente estava de mudança para a Europa, a gente morava na Argentina ainda, e a gente estava de mudança para a Europa, e bem no período que a gente ia se mudar, bem na semana que a gente ia se mudar, era quando o Jô voltava de férias, então não ia coincidir nosso cronograma, né? Não ia bater nosso calendário, e acabou não dando certo. No final das contas, eu nem sei se foi uma boa ou não ter ido, porque, não sei, às vezes ele humilha os convidados, então a gente ficou um pouco, sei lá, não sei, a gente estava animado, mas estava com um pouco de medo de realmente ir pro programa. Eu escrevo praticamente todo santo dia. Eu acho que a escrita, como qualquer outra forma de arte, é preciso disciplina, você tem que se dedicar àquilo, você tem que fazer aquilo seriamente, não é hobby, você tem que encarar aquilo como uma profissão, e para isso você tem que se dedicar. Eu tento escrever pelo menos umas 500 palavras por dia. Nem sempre consigo, às vezes eu escrevo menos, escrevo mais, mas eu tento me esforçar para fazer todo dia um pouquinho. Se não é livro de ficção, é livro de não ficção, é algum artigo, algum conto, mas eu sempre estou escrevendo, sempre estou escrevendo. Eu sou apolítico. Eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu não entendo de política, não é um assunto que me interessa. E por outro lado, eu acho que muita gente que acha que entende, não entende também, fala muita merda. Então é um assunto que não me interessa. Quando eu vejo muita discussão de política, como está acontecendo recentemente agora no Brasil, com a divisão entre Lula, entre os petralhas, entre os bolsomitos, sinceramente eu não me intrometo porque eu não entendo e eu não quero entender. Eu sou formado em filosofia, eu já falei isso algumas vezes aqui. O que eu não falei ainda é que quando eu fiz o curso de filosofia, quando eu me inscrevi na faculdade, era um curso que não tinha nenhuma perspectiva de trabalho depois. Quando eu entrei, que foi em 98, não havia filosofia nas escolas, não tinha o campo de professor de filosofia. Então eu entrei no curso sabendo que eu ia ser um possível desempregado o resto da minha vida. Mas a princípio eu pensava em fazer psicologia, só que na hora de preencher o formulário, estava com o formulário na mão, eu vi o campo de filosofia, fui lá preencher filosofia. Não tinha muita ideia do que eu ia estudar no curso, não tinha muita ideia do que se tratava. Eu tinha lido um livro ou outro um pouco antes, mas não sabia do que se tratava. Mas eu gostei muito do curso, eu acho que tinha a minha cara e eu não me arrependo de ter feito isso, não me arrependo de ter feito um curso que não tinha nenhuma perspectiva de profissão depois. E hoje eu acho que eu escrevo uma ficção filosófica. Talvez eu fosse um filósofo medíocre, mas como escritor eu acho que eu sou bom e eu acho que eu consigo transmitir algumas ideias filosóficas através do meu texto, às vezes com um personagem que fala alguma coisa. Eu não estou defendendo ideias filosóficas nos meus livros, eu só lanço algumas ideias, alguns conceitos, algumas questões e tento solucionar eles nos meus romances, nos meus contos. Eu quase tive de fazer o parto do meu filho. Quando minha esposa estava grávida, ela tinha um hospital perto de casa que era muito bom. A gente estava em Madrid e tinha um hospital muito bom perto de casa, mas a gente foi para lá e minha esposa não gostou muito do ambiente, achou que não foi muito bem recebida lá. Então a gente a gente transferiu o parto dela para um outro hospital que era bem longe de casa, tipo uns 30 km de casa, uma outra cidadezinha, e que ia ter parto na água, ia poder ter parto na banheira, essas coisas, tudo aquela coisa maravilhosa. Só que na hora que ela começou a ter as contrações, a gente ficou em casa um pouco mais. A gente demorou para sair de casa, porque ela não queria chegar muito cedo no hospital e ficar horas e horas lá tendo contrações. Então quando a gente pegou o carro, a gente se perdeu no caminho, porque era muito longe, eu não estava muito habituado com o caminho até lá. A gente se perdeu, a gente estava com o GPS lá, o GPS mandou para o lugar errado. Nisso ela já estava tendo contrações, no espaço curto de tempo já, né, já estava para nascer a criança. E daí um cara nos viu, a gente parou, pediu informações, o cara viu que ela estava lá tendo dores, tudo, e nos conduziu, nos guiou lá. Foi com o carro dele na frente e ele levou até o hospital. Quando a gente chegou lá, foi questão tipo de 20 minutos. Chegou no hospital, já nasceu a criança. Não deu para fazer parto na banheira, não deu para fazer nada. Foi tão inesperado que eu não tive nem tempo de pegar a câmera fotográfica, não tive tempo de nada. Eu cortei o cordão umbilical, foi bem bonito, foi uma coisa incrível. Eu já fui vítima de um crime racial em Nova York, foi na luz do dia, uns adolescentes me viram, e lá nos Estados Unidos a tensão racial é muito grande, entre brancos e negros, entre negros e latinos, entre latinos e chineses, todo mundo se odeia lá, todo mundo, eles são obrigados a conviver, mas todo mundo se odeia, os judeus, os muçulmanos, todo mundo se odeia, então eu fui vítima de crime racial, foi bem feio, fui parar no jornal até, então fui parar no hospital, foi uma coisa bem, bem chata, e foi uma das razões porque a gente decidiu ir embora de Nova York, porque eu não conseguiria viver tendo medo de apanhar na rua todo dia. Eu escrevi o primeiro livro aos 20 anos. Foi um romance mais ou menos autobiográfico, uma história sobre minha infância, minha adolescência, e era um livro muito ruim, era uma bosta de livro, jamais vou publicar esse livro na minha vida, é muito ruim mesmo. Depois escrevi um outro romance, logo em seguida acabei escrevendo outro romance, e esse é melhor. Eu sou introvertido e antissocial. Eu acho que como muitos escritores, eu gosto mais da minha própria companhia ou das companhias das pessoas mais próximas de mim. Eu odeio festas, eu me sinto exaurido quando eu vou num ambiente cheio de pessoas, não curto.
Eu me divirto mais com minhas próprias coisas, lendo, assistindo filmes, na internet. Eu sou sociável na internet, mas eu não sou sociável na vida real. Eu não consigo conversar com qualquer pessoa. Tem gente que, qualquer lugar que vai, já faz amizade. Eu não sou assim. Pra mim é difícil fazer amizades e eu não sinto falta, realmente. Eu não sinto falta desse tipo de contato. É como eu sou. Se eu pudesse ter nascido em outra época, provavelmente eu gostaria de ter nascido ou nos anos 60 ou na Grécia Antiga. Nos anos 60 porque eu adoro rock and roll, adoro rock dos anos 60, Beatles, Rolling Stones, Woodstock. E era uma época de muita ingenuidade, eu acho, porque eles acreditavam que podiam mudar o mundo, que podia ter paz e amor, e eu acho que a gente perdeu essa ingenuidade, a gente perdeu esse otimismo. Hoje em dia, não sei se as pessoas pensam que pode mudar alguma coisa, não. E na Grécia Antiga porque é a aurora dos tempos, acho que é um momento mais incrível da história do Ocidente, com os filósofos, com os tragediógrafos. Nossa, era um período fantástico da história da humanidade e deve ser extraordinário viver nesse tempo. Se você fosse homem e livre, né? Se você fosse escravo, isso é uma bosta. Eu tenho pavor de multidões. Eu acho que tem a ver também com o fato de ser introspectivo, mas assim, eu tenho medo. Não é bem medo, não é uma coisa que me paralisa, mas eu fico um pouco tenso quando tem muita gente, tipo, sei lá, shows com muita gente, ou passeatas, as coisas. A impressão que eu tenho é que vai acontecer alguma coisa ali, vai começar todo mundo a correr, se pisotear. Eu fico tenso, ou sei lá, alguma bomba, uma coisa assim. Eu não sei, eu não curto multidão, não. Muvuca não é comigo. A Espanha é meu país favorito, foi o melhor país que eu já morei, é o país que eu me senti mais em casa. Tudo é muito lindo no país, as cidades são lindíssimas, eu acho que o povo é simpático, é um povo um pouco racista, mas em geral é um povo bastante simpático, a gente se sentiu bem acolhido na Espanha. Eu sou niilista, ou seja, eu acredito que nada tem sentido, que a vida não tem sentido. Não que eu seja. Não que eu acho que as pessoas têm que se matar, não. Eu acho que a vida é boa, a vida pode ser divertida, a vida pode ser agradável, você pode fazer muitas conquistas na sua vida, mas não tem um propósito absoluto, você não tem um sentido existencial. Eu preciso fazer isso porque eu vou pro céu, ou eu preciso fazer isso para não ir pro inferno, ou eu preciso fazer isso porque eu vou reencarnar. Eu não acho nada disso. Eu acho que nossa vida começa com o nosso nascimento, acaba com a morte, a gente vira carbono e volta para a natureza. Não há nenhum sentido, não há moral, não há verdades absolutas, tudo é relativo. O nosso único objetivo é tentar ser feliz o máximo possível enquanto a gente pode nesse tempo que a gente tem na Terra. Que é bem breve, ou para alguns é bastante tempo, não sei. Não há sentidos absolutos, não há respostas para nossa existência aqui. Tipo, as coisas simplesmente são. E por fim, eu sou muito calmo mesmo, é muito difícil de me tirar do sério, é muito difícil me deixar nervoso. Eu não me estresso com nada. Às vezes, assim, eu pego um pouco a paciência com alguma coisa ou outra, mas é muito difícil me tirar do sério, é muito difícil mesmo. Eu sou calmo, eu sou zen budista, sabe? Eu não me preocupo com o futuro, eu acho que se preocupar não resolve problema nenhum, então eu não me estresso. Bem, esses são os outros 25 fatos sobre mim. Se você gostou, dê um joinha aí embaixo, deixe seu comentário e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!